tenho falado às vezes que eu estou virando um velho chorão. Eu já estou quase velho, né? Estou com 59 e estou à beira de andar ônibus de graça, né? Que bênção. Mas eu me emociono de falar sobre família, porque Deus realmente restaura as nossas vidas através da família. Como é importante para mim, como foi importante ter conhecido a Nilza, como foi importante para mim ter tido 2 filhas, como foi importante tê-las junto comigo no meu ministério, como foi importante a gente trilhar tantos caminhos. E quando eu faço esses cursos, né, eu tenho visto, na verdade, a misericórdia de Deus. Porque eu fico olhando, falando, Deus, o Senhor abençoou minha família, mas eu não merecia. E como Deus foi tão bom. E eu tenho visto isso na vida de outros irmãos aqui. E o que nós queremos é que você venha mesmo e participe desses cursos. Meu maior prazer, quando eu faço Homem ao Máximo, meu maior prazer é ver aqueles caras barbados, durões, de braço cruzado. Na terceira reunião, está todo mundo abrindo os braços, abrindo seus corações, partilhando, conversando. E aí nós formamos um grupo, e aí nós partilhamos e começamos a ver que somos normais, que vivemos num mundo cheio de problemas e, de alguma forma, esses problemas fazem parte da gente. E é por isso que a gente recomenda que você participe destes cursos, tanto de educação, finanças. Finanças, Deus me deu uma rasteira. Eu cheguei todo arrogante, dizendo assim, nunca rolei um cartão. E aí, ali naquele grupo de finanças, eu comecei a ver tanta coisa errada nas minhas finanças, tanta coisa errada. E, graças a Deus, depois que a gente fez esse curso, meu salário não aumentou, o governo mudou, você sabe que eu sou funcionário público, mas você sabe que as coisas melhoraram mesmo. É bem verdade que eu tenho em casa a Nilza. A Nilza é uma versão do século 21 de José do Egito. É excelente administradora. Então, eu não tenho que reclamar da vida, é muito bom, né? Mas, desculpa em falar tanto de mim, é que eu convivo 24 horas comigo mesmo, então eu tenho bastante familiaridade comigo mesmo. Mas eu queria compartilhar com vocês um texto e gostaria de falar sobre ídolos da família hoje. Queria pensar um pouquinho sobre família com você e gostaria de chegar ao final que nós orássemos por nossas famílias, que nós tivéssemos um tempo de intercessão pelas nossas famílias. Eu já estou fazendo um apelo antes de começar a pregar. Eu queria realmente hoje convidar você a interceder e a pedir para que Deus realmente atue dentro dos nossos lares. Não há nada de novo naquilo que vou participar para você, mas é algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está lá em Gênesis capítulo 31, e o versículo é o 19. Na verdade, esse vai ser o nosso ponto de partida, porque nós vamos abordar algumas outras coisas aqui. Gênesis capítulo 31, versículo 19, eu vou usar a versão Almeida 21. Todo mundo achou? Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. E eu vou ler o texto. Gênesis 31. Tendo Labão saído para tosquear suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam ao seu pai. Vou ler de novo. Tendo Labão saído para tosquear suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam ao seu pai.
Deus querido, sonda, por favor, o nosso coração e abençoa as nossas famílias. Obrigado por esta igreja que o Senhor permitiu que eu fizesse parte. E eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe nesta hora. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Quando um homem e uma mulher se casam, eles formam naturalmente uma família e ambos trazem as suas bagagens dos seus lares e juntos eles formam então uma casa inédita. Uma casa que não existe em lugar nenhum, cheia de peculiaridades, jeito de falar, por exemplo, neologismo. Neologismos são palavras criadas ou adaptadas que têm um significado especial para algumas pessoas ou para um pequeno grupo. E ali eu sei que dentro da sua casa você deve ter algumas palavras que é de conhecimento interno da casa. Temos também hábitos, estilos que nós trazemos e aí nós formamos o nosso estilo. O jeito de fazer o cafezinho, o jeito de fazer as coisas, de fazer a comida, o jeito de cortar o queijo, o jeito de envolver o queijo com a goiabada, enfim. São pequenas coisas que vão tornando a família, a sua família, uma casa inédita, um lar inédito. As bagagens que nós trazemos dos nossos lares, de onde nós somos criados, essas bagagens podem ser boas ou também podem ser ruins para a família que nós estamos construindo. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Por exemplo, a minha mãe, ela era uma excelente, não é convencimento mesmo, ela era uma excelente costureira. Ela costurava muito bem. E ela tinha um olhar detalhista, muito detalhista. Eu me lembro que quando nós voltávamos das festas de casamento, ela sempre tinha um comentário, eu sei que é coisa de família, né? Mas eram uns comentários assim, ó, defeito ali, defeito aqui. Era minha mãe, né? Fazia o quê? E aí, ela sempre falava de alguma roupa, sempre falava também, quando estava bonito, claro, ela elogiava. E nós tínhamos também um costume, nós éramos de São Paulo, e como a minha família não tinha lá muitas posses, o que a gente fazia? A gente saía do nosso bairro, íamos para o centro da cidade, que era, vamos dizer assim, um shopping dos pedaços lá, né? Íamos para o centro da cidade ali e ficávamos olhando as vitrines. E era interessante porque ela era tão detalhista que muitas vezes ela conseguia enxergar na vitrine alguns defeitos que estavam lá nos vestidos e nas roupas. E a sua maior indignação era encontrar estampas ou listras numa roupa desencontradas. Quando ela olhava aquilo, ela ficava indignada. E por que eu estou falando isso? Porque eu poderia ter aprendido tanta coisa com ela, né? Poderia ter aprendido, por exemplo, quais são os tipos melhores de tecido, o caimento. Poderia ter aprendido quais são os melhores pontos para costura. Poderia ter aprendido sobre combinação. Vocês vão observar que combinação não é o meu forte. De vez em quando, o que salva em casa, quando eu vou me trocar e apresento para elas, e aí, tá bom? Gente, só salva a cueca mesmo, porque o resto tem que trocar tudo de novo, porque elas dizem, não pai, não combina, e aí volto eu lá e coloco, agora tá bom. Então, não é o meu forte, mas do que eu herdei da minha mãe? Sempre quando eu vejo um vestido com a listra desencontrada, ou uma camisa com a listra desencontrada, eu olho assim e falo, listra desencontrada. E aí a minha mãe deve se virar no caixão, né? Porque é a única coisa que eu aprendi de costura, né? Puxa, mas eu poderia ter aprendido outras coisas, né? Para que aprender isso? Que diferença isso faz na minha vida? Qual é a diferença que isso faz na minha vida? Mas eu acho que este é um exemplo de algumas bagagens que nós trazemos para os nossos lares. É um exemplo até inocente, mas nós trazemos. E eu acho que é importante você olhar para isso.
apenas, como disse, é um exemplo, mas os bons hábitos, as experiências, na maneira de fazer algo, no jeito de arrumar, de preparar o alimento, o vocabulário das duas casas, tudo isso ajuda a formar um lar inédito. Só o seu lar, a sua casa, ela é única, ela é inédita. Raquel, que nós lemos agora o texto, ela era casada com Jacó. E pelo que vimos no versículo 19, ela furtou os ídolos do lar do seu pai Labão, e ela escondeu consigo. A família estava de mudança, a família dela estava de mudança, e certamente ela queria levar aqueles ídolos para fazer parte da história do seu lar. Algumas traduções trazem que esses ídolos eram conhecidos como terafins. Terafins ou ídolos do lar. Trata-se então de estatuetas ou de imagens que eram carregadas como amuletos para curar, para trazer prosperidade. E estes ídolos acompanhavam as famílias por gerações e representavam então as terras, a proteção das terras, das famílias, tudo isso como um protetor espiritual. É importante ressaltar que Jacó, que era casado com Raquel, ele não servia aos deuses do seu sogro que se chamava Labão. Sua família, ela foi constituída com o princípio de dar continuidade à geração de Abraão, que era seu avô, e a geração do seu pai, que era Isaac. A história da família de Jacó, ela me faz pensar em duas coisas. Primeiro, quando eu olho para a história da família de Jacó, eu pergunto, como Deus pôde escolher agir e trabalhar numa família tão difícil, tão mal estruturada como a família de Jacó? Se você olhar a história de Jacó, da família dele, que família! Você vai sentir que pertence a uma família maravilhosa, provavelmente. E a outra coisa que me passa pela mente é que, se Deus agiu e exerceu misericórdia em favor da família de Jacó, então Ele pode agir na minha família, Ele pode agir na sua família, Ele pode agir em qualquer pessoa. Porque Deus é Deus que pode transformar vidas e pode transformar pessoas. Um breve resumo, então, da família de Jacó, para que você possa acompanhar a minha linha de raciocínio e enxergar o quanto Deus pode agir na história das nossas famílias. Jacó, ele era filho de Isaac e de Rebeca. Seu avô, que era conhecido como Abraão, tinha recebido uma promessa. E Deus iria fazer de Abraão uma grande nação. Portanto, Jacó, ele, apesar de todos os seus defeitos, ele fazia parte da realização dos propósitos de Deus. Deus tinha um propósito para a vida de Jacó. E inicialmente, Rebeca, que era o pai de Jacó, não podia ter filhos. Então, diz lá em Gênesis 25, 21, que Isaac orou com insistência ao Senhor em favor da sua mulher, pois ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Raquel, então, engravidou. E eram gêmeos. Os nomes daqueles filhos seriam Esaú e Jacó. E já na gestação, eles brigavam dentro da barriga, provavelmente para encontrar um lugar melhor dentro da barriga ali da mãe. E depois, como irmãos, cresceram juntos e tinham grandes rivalidades entre eles. Esaú, ele era o homem do campo, ele era o homem da caça, ele era mais grosseiro, mas ele trazia a sua caça para a sua casa. Jacó era mais caseiro,
E diz lá em Gênesis 25, 28, que Isaac amava Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. E aí nós vemos um erro triste naquele casal, uma triste e visível predileção dos pais, que alimentou a rivalidade entre os irmãos. E como pais, fica aqui uma dica para nós, como pais, nós precisamos tomar muito cuidado, para não privilegiar mais um filho do que o outro, para não tratar melhor mais um filho do que o outro. Por outro lado, eu preciso dizer aos filhos que estão aqui, que muitas vezes acontece algo que causa aos filhos uma espécie de conclusão precipitada, né? Não é difícil essa conclusão acontecer. E aí o filho olha, vê como o pai trata o outro filho, como trata o outro irmão, e ele diz, está vendo? Fulano, e deixa eu... E uma conclusão bem precipitada. É importante salientar para você que é filho, que está ouvindo essa mensagem agora, que os filhos são diferentes uns dos outros. Até aí, nenhuma novidade. E, no geral, os pais querem dar as mesmas oportunidades equivalentes aos filhos. E isto, na linguagem do direito, é conhecido como o princípio da isonomia. Ou seja, eu queria que você olhasse uma figura que eu pedi para que eles projetassem aí, não sei se ela vai aparecer, mas eu queria que vocês observassem essa figura que vai acontecer aí. Apareceu aí? Está vendo? São duas figuras, na verdade. Observe que na figura 1, você tem 3 filhos. São os seus 3 filhos, vamos dizer assim. Eles estão diante de um campo de futebol. Não de ver o jogo. Por quê? Porque ele tem uma limitação. Qual é a limitação dele? O tamanho. Obrigado, Jadson. Daqui a pouco, viu, Jadson? Então, tem o tamanho. Aí você olha ali, cada um tem um caixotezinho, o pai presenteou cada filho com um caixote. Mas aí o pai vê a necessidade do filho menor. Então ele fala para o filho maior, filho, ceda, por favor, o seu caixote para o seu irmão menor. E aí você observa que todos agora passam a ter a mesma oportunidade. Todos agora passam a desfrutar do jogo que estavam diante dele. Por outro lado, isso é o princípio da isonomia, né? Tratamento, vamos dizer assim, diferente, né? Para que todos tenham a mesma oportunidade, não é verdade? Agora, vamos pegar agora um outro exemplo. Por outro lado, se os pais desejam dar aos filhos um estudo, que todos tenham a mesma oportunidade, mas um deles, Jadson, é rebelde. Como que eu vou usar o princípio da isonomia? Como eu vou fazer com que esse filho rebelde tenha as mesmas oportunidades que os filhos mais obedientes tiveram? Como é que eu vou fazer isso? Você já desfrutou, Jadson, do princípio da isonomia? Então, percebam que o princípio da isonomia nem sempre é o mais agradável, mas os pais querem dar aos filhos as mesmas oportunidades. Só que para ter a mesma oportunidade, nem sempre vai ser tão romântico assim. E talvez você, filho, que consegue observar que, oxe, ele trata melhor aquele, não é que ele trata melhor, é que você precisa, talvez, de um aperto maior, para que você possa ter a mesma oportunidade que o seu irmão já teve. A segunda lição que nós vemos nesse
nessa figura, nessa questão do tratamento entre Esaú e Jacó, a segunda lição eu aprendi com uma colega que trabalha comigo. Dona Miriam, uma vez, contando sobre os seus filhos, que brigavam muito, ela disse que olhava para os seus filhos e dizia assim: um dia vocês vão ser muito amigos. E eu creio nisso. Se você tem irmãos aqui que crescem com você e ainda de alguma forma tem lá as suas diferenças, eu quero dizer para você que você vai sim um dia ser muito amigo do seu irmão. Vocês irão se proteger, se necessário for, vão brigar um pelo outro, vão abrir mão de alguma coisa em favor do outro. E eu vejo isso na vida das minhas filhas, vejo isso na vida de outros irmãos que estão aqui. De alguma forma isso começou a fazer parte da minha vida, de uma forma mais tardia, mas começou a fazer parte da minha vida com os meus irmãos. E como é gostoso a gente desfrutar dessa amizade de irmãos. Havia uma grande diferença entre Esaú e Jacó. Mas antes que Esaú e Jacó se abracem, se perdoem mutuamente, como está lá no capítulo 33, a rivalidade entre os dois permaneceu. E no capítulo 27 de Gênesis, Jacó, muito mal orientado por sua mãe Rebeca, rouba a bênção que seria destinada a Esaú. E Esaú então fica irado, promete matar seu irmão Jacó. E Jacó então foge para uma cidade, Padã, de onde morava o seu tio Labão. E ali ele conhece Raquel, com quem mais tarde veio se casar. Ele fixou residência lá nas terras de Labão, se propôs a pagar 7 anos para se casar com Raquel, e finalmente, depois de 7 anos de trabalho, chega o dia do casamento. E qual foi a sua surpresa? Quem foi a sua noiva naquele dia não foi Raquel, mas foi Leia, a irmã de Raquel, que não era tão bonita. Lia ou Leia. Algumas traduções trazem Leia, outras traduções trazem Lia. Tem até uma piadinha meio sem graça que diz que Jacó era analfabeto porque ele amava Raquel e não Lia. E é ridículo isso, mas fica só para descontrair. Mas ele então se casa forçadamente com Leia ou com Lia. E, claro, Jacó reclamou, afinal ele foi enganado. Como ele enganou o seu irmão, agora ele estava sendo enganado pelo seu sogro Labão. E ele argumentou, e Labão, por sua vez, argumentou também, dizendo: aqui na minha terra, assim, a mais velha casa primeiro e a mais nova casa depois. E aí, Jacó faz uma nova proposta. Tá bom, então eu vou trabalhar mais 7 anos por Raquel. Mas dessa vez, o que acontece? Ele passa uma semaninha, ele se casa com Raquel e contrai então uma dívida de trabalhar 7 anos por Raquel. E durante 7 anos ele trabalha por Raquel, mas ele se casa e aí nasce a família de Jacó. Lia ou Leia e Raquel, e assim eles estão juntos. Agora é importante, só para abrir um parênteses, é importante, algumas pessoas perguntam assim, mas Deus autoriza um casamento assim, poligâmico, tal? Não, na verdade Deus não se agrada disso. Na verdade não é algo que agrada ao coração de Deus. Podemos dizer que no Velho Testamento, principalmente, Deus tolerou essa prática. Mas quando a gente observa as narrativas sobre as famílias, sobre casamento com 2 ou mais mulheres, é nítido, em cada narrativa é nítido os problemas que surgem em relação às mulheres que são casadas com o mesmo homem. Uma é mais privilegiada, uma aborrece a outra, uma tentando irritar a outra. Isso acontece lá em Samuel, quando as 2 mulheres de Eucana brigam entre si ou fazem, uma fica provocando a outra. Então, no caso de Jacó, ele amava muito mais Raquel do que a sua primeira esposa, que era Lia ou Leia.
Gênesis, capítulo 29, versículo 30, nós encontramos essa narrativa. E embora Lia fosse, eu estou com uma dificuldade, porque no meu texto é Leia mesmo, viu? Não foi erro de leitura, não. E embora Lia fosse a segunda prioridade, ou a menos amada, ela se demonstrou ser uma mulher de fé e temente a Deus. Legal, né? Lia, apesar de ter se casado com alguém que não amava, ela investiu no relacionamento do seu casamento. E eu quero dizer para você que é possível, se você perdeu, sabe, se no meio do caminho do seu casamento, as coisas foram se perdendo, a chama foi se apagando, quero dizer para você que é possível restaurar o casamento. Eu creio nisso. Creio que Deus é um Deus que restaura relacionamentos, restaura vidas. E nós temos testemunhos aqui de homens e mulheres que passaram por essa dificuldade, mas hoje têm os seus casamentos restaurados. E eu louvo a Deus por isso. Quando eu vejo essa gente feliz no seu casamento, e sei que lá atrás, de alguma forma, eles viviam problemas difíceis nos seus casamentos. Então, eu quero lembrar que é possível. E Lia investiu no seu relacionamento, investiu e creu no Senhor, nós cremos nisso. E uma das grandes coisas que é importante lembrar, é que um dos descendentes de Lia, Judá, foi aquele que trouxe a descendência a Davi e posteriormente a Jesus. Lia teve 7 filhos com Jacó. Os nomes que ela deu aos filhos demonstram um pouco da sua história e do seu comprometimento com Deus. Por exemplo, o primeiro filho que nasceu, Rúben, ela deu Rúben, que tem o significado de o Senhor atentou para a minha aflição. Veja que ela coloca Deus, vamos dizer assim, ela coloca no nome dos seus filhos algo que lhe faça lembrar algo sobre Deus que agiu na vida dela. Depois vem o Simeão, e ela disse, o Senhor viu que eu era desprezada. Depois ela tem o filho Levi, e ela diz, agora o meu marido se unirá a mim. E aí vem Judá, a quem veio a descendência direta da linhagem de Davi, de Jesus, que significa, esta vez louvarei ao Senhor. Agora, Raquel, ela era mais bonita, mas não era fácil não, viu? Ela, em algum momento, ela grita com o seu marido, grita da minha cabeça, tá? Imagino que ela grita ali com o seu marido, dizendo assim, dá-me filhos, senão eu morrerei. Está lá em Gênesis 30, versículo 1. E mais tarde, ela dá à luz a um filho, José. E qual que é o significado de José? Parece uma coisa meio que gananciosa, né? Ela diz que, no significado de José, que é, acrescenta-me, Senhor, ainda outro filho. Alguém que estava meio que insatisfeita da vida. Mas, estamos lá. Depois de 20 anos residindo lá em Padã Arã, com a família quase toda formada, faltava ainda o nascimento de Benjamim. Então Jacó recebe uma ordem de Deus, para que ele volte para a terra dos seus pais, dos seus parentes, e Deus prometeu, eu serei contigo. Gênesis 31, versículo 3. E é dentro desse contexto de promessa, em que Deus diz para Jacó, olha, agora é hora de você, é tempo de você voltar para casa. Voltar para casa, para Jacó, era algo muito difícil, porque ele teria que encarar o seu irmão Esaú, que havia prometido matá-lo. Depois de 20 anos, eu não sei o que passava na cabeça de Jacó, mas provavelmente o medo tomou conta do seu coração. Mas Deus lhe prometeu, olha, eu serei contigo, eu volto com você, pode obedecer que eu estou com você. Mas é dentro deste contexto que Raquel rouba ou furta os ídolos que pertenciam ao seu pai.
Mesmo sabendo que Jacó, seu marido, servia somente a Deus, ainda que estivesse consciente de que Deus estava conduzindo sua família, que a sua família e a prosperidade de Jacó era fruto da provisão e das bênçãos de Deus, mesmo sabendo de tudo isso, Raquel decidiu levar os ídolos de seu pai. Certamente, ela tinha um entendimento de que aqueles amuletos abençoariam o seu lar e os protegeria no caminho. E aí é que eu me reporto ao tema desta noite, que é muito simples, que é sobre a idolatria dentro dos nossos lares. Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. É uma supervalorização que chega ao ponto de tomar o lugar de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, algumas coisas tomam o lugar de Deus na nossa vida. Muitas vezes, estas coisas não são um simples amuleto ou uma estatueta. Às vezes é o nosso trabalho, pode ser o dinheiro, a busca incessante, incansável pelo dinheiro, pode ser, de repente, a sua imagem, o seu corpo, seus sonhos assim, desejo de viajar e tantas outras coisas. Isso é idolatria. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Em casa, nós temos algumas panelas. Eu tenho uma panela de pedra. E eu sempre brinco com a Nilza. Eu falo assim, Nilza, tem que tomar cuidado com essa panela, né? É como se aquela panela, brincadeira, é claro, né? Fosse o meu bezerro de ouro. A gente fala, às vezes eu falo assim, aqui, ó, deixa eu dar uma lustradinha nessa, que ela tem uma parte de cobre, né? Mas às vezes a gente tem algumas coisas dentro do nosso lar que se tornam muito mais importantes do que a nossa própria família. Às vezes é a mulher com aquela obcecada por limpeza, que não deixa ninguém ficar à vontade dentro de casa, tira o sapato, põe o pé no cotovelo, põe o pé no ombro para entrar dentro de casa, aquela coisa assim que tira a importância da família dentro da casa, de desfrutar do conforto da sua casa. Idolatria. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 13 a 18. Aliás, 1 Coríntios 10, 14, diz assim, fujam da idolatria. Segundo aos Coríntios 6, de 13 a 18, diz assim, não vos coloqueis em jugo desigual. Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Deus disse, habitarei neles, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A palavra Belial quer dizer imprestável e refere-se a Satanás. Muitas vezes nós colocamos coisas imprestáveis, coisas que não têm valor espiritual, acima do Deus que nós servimos. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas. 1 Timóteo 6, versículo 10 diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa dessa cobiça, alguns se desviam da fé e se tornaram com muitas dores. Meus irmãos, como a palavra de Deus coloca o dinheiro como um Deus. E é verdade, não há mal algum, vamos dizer assim, em ter um bom poder aquisitivo. Não há mal algum em ser rico, não há mal algum nesse sentido. Mas quando nós começamos a colocar o nosso coração e a
a nossa dependência às riquezas, quando a gente começa a dar muito mais importância ao dinheiro do que à nossa própria família, então nós estamos gerando ali um ponto de idolatria na nossa vida. Toma cuidado com isso. Isso é tão sutil. Toma conta da gente. Quando você vê, você acorda às vezes pensando no trabalho, você dorme pensando no trabalho, dorme pensando em alcançar seus sonhos, e aí isso acaba tomando conta da sua vida. Existe algum ídolo que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Dinheiro, o trabalho, a posição social, o sonho com viagens, o seu próprio corpo, o time de futebol, a própria família. Nada disso pode tomar o lugar do Senhor nas nossas vidas. Eu lembro que eu fui uma vez num velório de um crente lá de Batão, e a família, que não era lá muito certa, vamos dizer assim, traz uma bandeira eu ia falar do time do falecido, e coloca em cima do caixão. E eu olhei para aquilo e eu falei, caramba, ele era apenas um torcedor, não militou no time, não fez nada. E aí veio a pergunta, é tudo isso que marcou a vida daquela gente? Às vezes, eu tenho umas imaginações que me dão falta de ar. Às vezes eu me imagino no meu velório. E eu fico pensando o que as pessoas falariam se eu estivesse lá. Provavelmente alguns colegas aqui já diriam assim, ele gostava de um docinho, né? Mas eu fico pensando, além disso, o que marcou, o que fez diferença? E é lógico, eu começo a ficar meio desesperado, porque eu começo a imaginar eu ouvindo aquilo. E ouvir aquilo morto não me faria muito bem. Até porque eu não estaria morto, e iriam me enterrar vivo. E aí isso me dá uma bagunça na minha mente. Mas eu fico pensando, a pergunta é essa, o que alguém diria a respeito do seu caráter? O que alguém diria a respeito de você? O que marca na vida dos seus filhos? O que tem marcado? Porque estas são as coisas que vão ficar para eles. É isso que, de alguma forma, de bom, eles vão levar para a família que eles formarem. O que você tem feito que, de alguma forma, tem marcado a vida dos seus filhos? Eu tenho pensado sobre isso. Semana passada, a Nilza me deu uma bronca, porque nós estávamos na cozinha, minha filha já casada veio, a Fernanda, e nós estávamos sentados lá conversando, e de repente comecei a olhar no celular. E aí, claro, eu sou homem, né? A atenção de homem é assim, ela é sempre direcionada para alguma coisa só, né? E aí, já estavam na terceira vez que elas fizeram uma pergunta, e aí eu me assustei. E depois a Nilza falou, puxa, você precisa tomar cuidado com esse celular, sua filha veio aqui para te ver, para a gente conversar, para a gente estar junto. E eu estou falando isso porque, na hora eu confesso que na hora eu retruquei, coisa parecida. Mas depois eu pensei, eu preciso me policiar. Eu preciso dar mais valor às pessoas que estão em casa do que a uma conversa ou alguma coisa que está dentro do meu celular. Então, como é que está sendo a sua atitude dentro da sua casa? Como está sendo o seu portar-se? Qual a importância que você tem dado à sua família dentro da sua casa? Toma cuidado, porque muitas vezes os ídolos do nosso coração estão fazendo parte e estão prejudicando a nossa família. Às vezes, é tão forte o sonho, o desejo de ter alguma coisa, que toda a família fica impregnada com aquilo. Quando, na verdade, é importante que a família esteja junto, que a família esteja
em harmonia, trabalhando juntos. Então, meus queridos, a palavra que eu tenho nesta noite é para que você venha avaliar. Você tem algum ídolo que tem tomado o lugar de Deus em sua vida? Nós temos a consciência de que Deus é Senhor de nossas vidas, que Ele é dono de todas as coisas, que Ele nos ama e que Ele trabalha nas nossas vidas, que Ele age, que Ele provê as coisas. Nós temos toda essa consciência, mas em algum momento, assim como Raquel, nós damos o lugar para aquilo que não é do Senhor, e isso toma conta das nossas vidas. E às vezes nós perdemos os nossos filhos, nós perdemos aquela convivência legal, porque estamos dando muito mais atenção àquilo que não é importante para as nossas vidas. Aprendi um tempo atrás uma frase que dizia o seguinte: a gente se sujeita a trabalhar naquilo que não gosta para ter aquilo que não precisa. Tome cuidado com isso. Agora, eu gostaria de pedir para que nós estivéssemos orando por nossas famílias. Vamos pedir para que o Espírito Santo mostre se há algum ídolo no seu lar. E se ele mostrar, é tempo de você colocar diante de Deus, para que Ele te ajude, e ajude a sua família a vencer esse tipo de idolatria. Eu gostaria então de convidar você, agora, como eu disse logo no começo, para nós orarmos pelas nossas famílias. Antes, porém, eu gostaria que nós orássemos uns pelos outros, que nós fizéssemos aqui um rebuliço, vamos dizer assim, e fôssemos nós orar uns pelos outros. A ênfase dos nossos cursos de Universidade da Família está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz.